Obrigado, querido deputado Bispo Crivella, querido amigo, que a gente já convive ali nos cultos da Frente Parlamentar há muito tempo. Muito obrigado pela sua deferência em aceitar estar aqui hoje, num dia praticamente parado de trabalhos aqui na Câmara, mas veio com muita presteza presidir essa solenidade. Uma alegria também ver novamente a nossa querida Paula Custódio. Deus abençoe, que trabalho lindo que ela desenvolve. Ver também a Josi, essa grande influenciadora negra, cheia do Espírito Santo. Aqui também o meu querido, que eu tenho aprendido a admirar e a gostar cada dia mais, do nosso desembargador Sandoval, que nos enche muito de alegria. A nossa querida Marileia, nossa amiga, irmã amada, e também a nossa presidente querida, a cantora, pregadora e ativista Marta, uma mulher de Deus, e eu amo demais a Marta, amo muito a Marta. E quero também fazer menção aqui dos deputados que passaram por aqui, meu amigo Sóstenes Cavalcante, também o deputado Marcos Braz, que vieram aqui nos prestigiar, Bia Kisses. Nós agradecemos a todos eles, porque esse momento, Bispo Crivella, é um momento muito importante para nós. Eu me lembro que a minha tese, na minha formatura de jornalismo, em 96, foi uma tese sobre a valorização do negro. E naquela época eu já tinha essa inquietação de acabar com esse vitimismo. Era um período em que praticamente todos os negros que militavam na política eram de esquerda. E eu vim com essa proposta de mostrar um outro lado. Eu tinha ido dos Estados Unidos e vi como os negros eram orgulhosos de si mesmos, se vestiam bem, andavam em carros bons e se mostravam assim de uma forma tão linda. Eu fiquei, por que os negros brasileiros têm que, ser tão vitimistas, andar tão acabrunhado? Enquanto eles lá tinham Martin Luther King, um pastor como uma figura simbólica, aqui a gente tinha o Zumbi, que tinha uma história um pouco controversa. Por isso que eu fiz essa tese, esse trabalho final, mostrando negros relevantes da história e mostrando como os negros são importantes dentro da sociedade. Inclusive entrevistei juízes, promotores, figuras proeminentes e fiz um grande dossiê acerca de como os negros são importantes, podem servir de modelos, de inspiração para alguns negros que vivem em situação de violência, de vulnerabilidade, e que pode se espelhar nesses doutores, nesses negros que fizeram diferença, filósofos, poetas, engenheiros, e podem olhar para eles e dizer, eu também posso ser assim, eu não preciso me render ao meu status quo, mas eu posso ser melhor, eu posso crescer, eu posso me desenvolver. Então, essa inquietação já existe desde aquele tempo, e eu também tinha um incentivo muito grande, que era a igreja. Eu congregava na igreja, lá em Inhaúma, Bispo Crivella. E ali na minha igreja tinha tanto preto, só tinha preto, o pastor era preto, a regente do coral era preto, todo mundo era preto, a família era preta, que quando eu via um branco lá na igreja, eu dizia assim, que bom que Deus salvou os brancos também, que eu pensava que só preto era crente. E eu percebi que a igreja era um lugar de inclusão. Ali a gente pregava, a gente demonstrava, fazia teatro, cantava, tinha uns grupos de louvor. E eu nunca me senti discriminado ali, pelo contrário, eu me senti muito incluído. E nas igrejas onde eu ia ali, naquela região do Rio Tomás Coelho, eu ia ali, Pilares, só tinha preto também, a maioria era preto. Por isso que eu criei essa tese, Eu acho que só preto que é crente, o restante vem assim por misericórdia de Deus. E foi interessante que, crescendo assim, eu não tive essa influência, porque a igreja me ajudou a crescer, a discursar, a falar, a entender a Bíblia. O Evangelho foi fundamental na minha vida. O Evangelho me trouxe dignidade. Eu me sentia um filho de Deus, uma pessoa de valor, não importa o que os outros pensassem de mim. Eu me sentia uma pessoa de valor porque eu sou filho de Deus. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu sou alguém importante no reino.
Eu sou alguém que irá morar eternamente no céu, porque o sangue de Jesus me purificou, a graça de Deus me alcançou. E quando eu olho isso, eu não tenho por que me sentir inferiorizado. Não tem por quê, porque o meu Deus é grande. Eu sou filho de rei. E essa foi a contribuição do evangelho, do cristianismo nas sociedades em geral, é mostrar que o ser humano tem valor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós somos alvos do amor de Deus, e quando o homem tem essa consciência, todas as demais coisas perdem o sentido. As drogas perdem o sentido, a pornografia perde o sentido, a bebida perde o sentido, porque agora ele tem um amor maior, algo que o motiva mais, algo que dá a ele uma razão para viver. E todo ser humano, seja preto, seja branco, seja pardo, seja índio, precisa de uma razão para viver, e Jesus Cristo é a maior razão para viver. Por isso nós louvamos a Deus pela contribuição de todos aqueles que trabalharam pelo fim da escravidão, para reparar esse erro terrível, histórico, com fundo comercial. Era busca por dinheiro, não era nada ideológico, era querer ganhar dinheiro fácil, em cima de trabalho escravo, como inclusive ainda existe em muitos lugares hoje. E nós sabemos que esse erro foi reparado pela graça e pela misericórdia, pelo agir de Deus na história. Isso é maravilhoso, saber que Deus, enquanto os negros sofriam nos navios negreiros, sofriam nas senzalas, havia um Deus olhando e preparando a libertação deles. Isso aconteceu através da princesa Isabel, que foi usada por Deus para esse fim. Eu quero agradecer a Deus, também lembrar que hoje há pessoas prisioneiras, injustamente, as vítimas do 8 de janeiro, que nós não podemos esquecer, do presidente Bolsonaro, dos exilados, daqueles que estão vivendo tantas atrocidades, daqueles que não podem estar em suas casas. Eu queria assim lembrar deles com muito carinho, porque não há como nós negligenciarmos nem ficarmos indiferentes às injustiças que estão acontecendo nesse momento em nossa nação, que também são graves, precisam ser reparadas urgentemente. Eu quero agradecer a Deus pela irmã Hilda, que está aqui. A irmã Hilda está ali, a irmã da Bíblia está ali conosco, que também é uma negra e que hoje é conhecida internacionalmente, graças a Deus por ela. E graças a Deus por todos aqueles que estão aqui. Eu quero também lembrar da doutora Lia, que nos ajudou muito a executar essa sessão solene de hoje. E terminar pedindo a vênia do meu querido presidente, para apenas terminar declamando a poesia que eu vi pela primeira vez lá na Cinelândia. Tinha um palco e alguém começou a declamar essa poesia, e eu fiquei impressionado. É uma poesia longa, mas eu só vou fazer os últimos 2 capítulozinhos, 5º e 6º, de Castro Alves, que é o Navio Negreiros. E ela diz assim: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com as tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai da imensidade, varrei os mares, tufão. Existe um povo em que a bandeira empresta para encobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bancante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que, impudente, na gávea tripudia? Silêncio, musa chora tanto, que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu que de liberdade após a guerra, foste hasteada dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o briga imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como íris no pélago profundo. Mas é infâmias e mais
da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha as portas dos teus mares. Muito obrigado. Parabéns ao nosso pastor Raul Júnior pelo lindo pronunciamento. Nós vamos encerrar chamando o Cláudio Preto, conservador, para que ele também possa subir à tribuna e fazer uso da palavra.